tarde. É um prazer estar aqui no teatro da faculdade onde eu estudei. Só que não era chique assim o teatro. Era plano e tinha um andar em cima, lá tinha um mezanino. Nós vamos falar sobre o cigarro hoje. Nós estamos chegando perto do Dia Mundial de Combate ao Tabaco. E esse encontro é promovido pelo Viva Saúde, que é um programa das Drogarias Pacheco e da Drogaria São Paulo. E eu vou começar, antes de chamar os convidados, começar falando que eu conheço bem essa droga, a nicotina. Conheço porque eu conheço os dois lados do balcão. Eu fui fumante e eu trato de doenças que fumaram. E acho que não existe dependência química pior do que essa. A nicotina é a dependência química mais escravizante. Eu tenho uma experiência longa com drogas em cadeia. Eu vi surgir a epidemia de crack no Carandiru. Vi, antes dela, a epidemia de cocaína injetável, que veio junto com a esteira, que trouxe na esteira a transmissão do HIV. E tenho certeza absoluta de que é mais difícil largar do cigarro do que largar do crack. Não é que eu vi um caso, nem dois, eu tenho visto milhares no decorrer desses 29 anos de trabalho em cadeia, de pessoas que largam de fumar o crack, mas não conseguem largar do cigarro. A nicotina é uma das poucas drogas que dá crise de abstinência em minutos. A maioria das drogas você leva horas para entrar em crise de abstinência, dias às vezes. A cocaína não, a nicotina não. Você acabou de fumar, 1 hora depois, no máximo, está aquele desespero. E aqueles que eliminam rapidamente a nicotina, esses têm crise de abstinência em 20, 30 minutos, já estão desesperados para fumar outra vez. Nenhuma outra droga provoca uma crise de abstinência assim. Vocês vão dizer, não, o crack provoca, porque o cara começa e não para. Ele não para se ele estiver no local ou se ele estiver vendo o crack. Aí é insuportável a crise de abstinência. Mas, se ele se afasta, ele simplesmente esquece. Pode ser que passe dias sem fumar. E os fumantes podem trancar num quarto escuro que ele fica desesperado para fumar. E eu, do outro lado, eu comecei a fumar, tinha 17 anos. Na minha geração, todo mundo fumava. Todo mundo não. Tinha gente um pouco mais inteligente. Os idiotas fumavam, mas os idiotas eram maioria nesse tempo. A indústria do cigarro fazia o quê? Eles dominavam a publicidade. Era como a cerveja hoje, né? Vai falar contra a cerveja na televisão, praticamente impossível. Naquela época, os cigarros tinham verbas publicitárias enormes. E eles controlavam os meios de comunicação, não saía nada. Eles conseguiram esconder os malefícios que o cigarro provoca, pelo menos até os anos 80. Quando, em 1950, na Inglaterra, já havia acontecido a demonstração de que o cigarro estava associado ao câncer. Eles bloquearam, isso foi o maior crime da história do capitalismo. Eles bloquearam essas informações e nós temos uma droga que se espalhou, se disseminou pelo mundo inteiro, ao nível de bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas que usam o cigarro. A Organização Mundial da Saúde calcula que no século XXI, este que nós estamos vivendo agora, morrerão por complicações do cigarro de 800 milhões a 1 bilhão de pessoas no mundo. Imagina que coisa absurda, né? Esse é um estudo mais novo, o ano passado, no New England Journal of Medicine, mostrando que o cigarro encurta a vida de uma mulher em cerca de 10 anos, e a vida de um homem em 12 anos. É um impacto muito grande na expectativa de vida. E, além disso, a qualidade de vida do fumante, que é deteriorada a partir dos primeiros meses fumando cigarros. Pega um menino de 17 anos, ele diz que o cigarro tira o fôlego, porque quando sobe a escada ele começa a sentir falta de ar. E ele tem 17 anos de idade. Tirar o fôlego significa o quê? Significa diminuir a capacidade respiratória. E é esse o quadro que vai se agravando no decorrer da vida. Quando a gente encontra uma pessoa de mais idade
que você briga com ela, é seu pai, um tio, um avô, diz, não, para de fumar. Não, tudo bem, imagina, o problema é meu, o pulmão é meu, faço com o meu pulmão o que eu gosto, o que eu quero. Não é verdade, não é verdade. Porque essas pessoas vão chegar a uma fase de incapacitação por causa do cigarro. E aí alguém vai ter que cuidar delas. Quem é que vai levar para o banheiro? Quem é que vai levar ao médico a hora que tiver câncer, a hora que tiver um enfisema que não consiga mais subir escada, que não consiga mais se locomover? Quem fuma vai causar esse tipo de problema para os familiares. Então, essa conversa de que, não, o problema é meu, não é só seu, não. É seu, é da sua filha, é da sua esposa. Alguém vai ser muito prejudicado porque você não teve coragem de enfrentar essa dependência. Quando a gente tenta parar de fumar, a gente sofre bastante, posso garantir por experiência pessoal. Eu brinco até com meus pacientes quando eu digo, olha, quando você para de fumar, você esquece que existe felicidade por um mês. Você não vai ser feliz, né? É impossível parar de fumar e ser feliz ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. O que você tem que pensar é o seguinte, esse sofrimento que eu estou tendo agora é brincadeira de criança, perto do sofrimento que eu ia ter se continuasse a fumar. Então, esse é o tema da nossa discussão, e eu vou chamar aqui ao palco o Dr. Daniel Deanzelan, que é médico pneumologista do Núcleo de Doenças Pulmonares do Hospital Sírio-Libanês. E a doutora Roseli Gleiser Hernandes, que é psicóloga clínica do Hospital Sírio-Libanês. Por favor. E nós vamos começar com alguns relatos que foram encaminhados para nós. Está no telão já, aqui, atrás de mim, né? Ixi, espera aí, eu tenho que mudar de posição. Quero parar de fumar, mas não consigo. Preciso de ajuda. Falar para ter vergonha na cara é fácil. É mais difícil para quem fuma dizer não ao cigarro, do que para quem não fuma falar em ter vergonha na cara. Essa é a observação da Angélica Cardoso. Roseli, parar de fumar é uma questão de ter vergonha na cara, não? Boa tarde a todos. Obrigada, Drauzio, pelo convite. É um prazer ver tanta gente aqui num importante assunto como esse, né? Não é vergonha na cara, Drauzio. A gente está falando de uma dependência química. Ninguém está falando de vergonha na cara. A gente está falando de processo de decisão. E uma tomada de decisão, ela envolve muitos aspectos, né? Então, às vezes, quando a gente tem duas escolhas na vida, a gente fica muito movido, mobilizado emocionalmente. Isso demanda impacto, né? E demanda você avaliar riscos, consequências, os ganhos. Então, não é vergonha na cara, né? É um processo decisório difícil. E você, Daniel, do ponto de vista bioquímico, biológico, é uma questão de vergonha na cara, não? De jeito nenhum. Aliás, a pior coisa que a gente pode fazer é dizer para um fumante que ele não para porque ele não quer. Por que nicotina, por que cigarro vende no bar e não vende cocaína, não vende crack? Alguém aqui já fez essa pergunta? A primeira razão é porque paga imposto. Tá bom, as outras poderiam pagar. Mas por quê? Porque não tem droga mais eficiente, né? O Mr. White, de Breaking Bad, para quem assistiu, era um cara que cozinhava metanfetamina, não chegou aos pés da natureza quando ela fez a nicotina. A nicotina é um negócio maravilhoso, porque ela se liga no cérebro em mais ou menos 1 segundo depois que você fuma. Tá? Ela baixa os receptores de acetilcolina. A acetilcolina é um mediador de várias coisas do nosso funcionamento. Ela se liga nesse receptor de forma imediata e ativa como se fosse acetilcolina. Você falou aí de esquece a felicidade por um mês, né? A felicidade é porque assim que liga no cérebro, no receptor de acetilcolina, libera uma quantidade enorme de uma substância que chama dopamina. E a dopamina é o que faz a gente ficar feliz. Tá? Por exemplo, comer chocolate libera dopamina. Vocês podem imaginar, né, que eu sou um especialista nesse assunto. Eu não fumo, mas chocolate eu como. Então, nós estamos falando de uma droga extremamente potente, que tem um ciclo próprio muito particular, porque ela, como você falou, ela dá abstinência em 1 hora, ela dá uma recompensa muito rápida à abstinência, recompensa, abstinência, recompensa, abstinência.
E ela tem um fenômeno, como todas as outras drogas que agem no cérebro, que ela causa uma diminuição do número de receptores e do funcionamento dos receptores. Então, imagina o seguinte, eu fumei, foi parar um negócio no meu cérebro, isso ativou áreas do meu cérebro que liberaram neurotransmissores. Primeiro, tudo que a gente faz, tudo que a gente sente e todas as nossas emoções são mediadas por neurotransmissores. Existem 7 grandes grupos de neurotransmissores, tá? A nicotina é a única droga que mobiliza os 7. Nenhuma outra consegue mexer com 7 de uma vez só. Então, primeira coisa, é muito eficiente. Segundo, ela tem esse ciclo de recompensa e abstinência em horas. E essa dessensibilização do receptor, quer dizer, chega uma hora que eu fumo e não adianta mais, durante uma noite de sono é o suficiente para voltar a funcionar tudo. Então, a nicotina tem um ciclo de dependência de 24 horas. Em outras palavras, nós vamos discutir aqui por que a gente fuma, quando que a gente fuma e assim por diante, mas, basicamente, a gente só fuma porque precisa da nicotina. Tá? E só o funcionamento da nicotina faz isso. Então, a questão toda é assim, nicotina é uma dependência química, como você já disse, das piores, se não a pior que a gente lida. Vamos ver a pergunta seguinte. Eu tenho que me levantar porque eu não consigo enxergar na tela de lá. Fumo desde os 15 anos, estou com 63 e não consigo parar. O que eu mais quero nessa vida é parar. Tenho depressão, sou ansiosa, tenho fibromialgia e hérnia de disco cervical e lombar. Fumo para aliviar as dores. Eita, vício maldito. Me ajuda, doutor Drauzio. Fiz campanha em igrejas, usei adesivo, enfim. Já tentei de tudo. A pergunta é da Nina Araújo. E aí, Roseli, o que você acha? Tem algum conselho para dar para a Nina? Isso é muito comum, né? A gente recebe muita gente com várias queixas, né? Então, várias doenças, muitas pessoas com depressão, com ansiedade, né? Antes mesmo de vir ao consultório, elas sabem que elas já sofrem de alguma dessas doenças, né? Que nos acometem. Mas eu acho que é importante a gente perceber que conselho, por exemplo, é algo que a gente sofre para dar, né? Todo mundo quer uma mágica, algo que realmente seja funcional e rápido. E não é assim que acontece, porque é um processo. E é um processo de mudança. Uma mudança que vai exigir dessa pessoa um compromisso. Um compromisso na hora. Um compromisso, quando eu digo, eu não quero dizer, eu sou safada realmente se eu não conseguir parar. Então, eu não assumi o compromisso. Não, é um compromisso com a pessoa, com a sua doença, com a sua sensibilidade de acordo com o que vem acontecendo. Então, essas pessoas que têm um quadro, por exemplo, fibromialgia é muita dor, né, doutor? Já vem de uma depressão, talvez, né? Não sei quais doenças associadas. Realmente, ela acredita que o cigarro é a salvação. Então, o que ela está trazendo? Ela não acredita. O cigarro é a salvação. Não, Daniel, o que eu quero dizer, com a crença, quando se fala, quando a gente trabalha, lembra aquela parte comportamental? Sim. Quando a gente trabalha uma frase, eu não vou entrar no neurotransmissor, né? Eu acho que eu, na parte comportamental, trabalho a frase da pessoa. Então, quando ela fala realmente em algo que, para ela, naquele momento, está sendo gritante, eu vou trabalhar nessa frase, porque é essa frase que vai fazer ela me trazer outras informações para que ela possa atuar. Realmente, a dependência química, e isso está acontecendo o tempo inteiro com essa pessoa que é fumante. Mas ela esse diz é o meu trabalho comportamental. Desculpa. Ela diz que o cigarro alivia as dores. O cigarro é analgésico, Daniel? Não, não é, mas ele libera dopamina. Né? E quando libera dopamina, melhora tudo, porque é isso que a gente quer. Então, na verdade, acho que aqui tem duas coisas para falar para a Nina. Uma, o cigarro não é um analgésico, mas melhora o estado geral dela porque ela toma dopamina, como libera dopamina. Como, por exemplo, se você quer estudar a noite inteira, você fuma. Por quê? Porque o cigarro te deixa acordado. É um fato, isso é um efeito neurológico. Ele aumenta o seu grau de concentração. Ele aumenta a concentração. Então, tem vários dos efeitos psíquicos do cigarro, neurológicos do cigarro, que mediam um caso como esse. Mas acho que a questão mais importante aqui é assim, quantas vezes a pessoa precisa tentar parar de fumar, ou mesmo parar de fumar, para parar definitivamente?
Porque a questão aqui é essa. Eu já tentei de tudo e não funcionou. Primeira coisa, não funcionou mesmo ou você parou e voltou? Porque é comum isto. Né? A gente tem uma estatística que diz que pessoas que pararam de fumar definitivamente tentaram parar de fumar pelo menos 3 vezes, ou pararam 3 vezes. Tá? Então, a outra coisa para dizer para a Nina é que assim, não pode desistir nunca, não pode chegar à conclusão que não dá, não adianta, eu não consigo. Consegue, todo mundo consegue, tá? Mas é muito difícil. Não, uma coisa importante observar, dá licença, doutor, eu não trabalho sozinha, eu trabalho com o médico. Então, a parte medicamentosa, para mim, ela já está resolvendo várias questões da dependência. A dependência química, o doutor Daniel vai tratar. O que eu vou olhar? Porque se eu for tratar sozinha, é muito mais difícil. A minha eficácia é muito menor. Porque a gente está falando de uma dependência química grave, a mais grave de todas as drogas, com uma potência de 7 segundos para chegar no cérebro a droga e anestesiar toda aquela sensação de mal-estar. Então, por isso, quando eu trabalho em conjunto, eu foco na frase, porque são essas frases que vão me dar o direcionamento do tratamento. O que eu vou fazer com uma pessoa que está pensando assim, embora esteja usando medicação, usando adesivo, mas ela continua nessa frase, que eu já fiz de tudo e não vou conseguir. Essa frase eu vou trabalhar. Já a pergunta seguinte. Fumo desde os 14 anos. Vocês estão vendo que a Organização Mundial da Saúde caracteriza a dependência de nicotina como um vício pediátrico. E é verdade. Ninguém começa. Muito raro alguém com uns 30 anos começar a fumar. É raríssimo. Vocês veem que toda a publicidade do cigarro enfoca a adolescência, né? Porque é essa fase que as pessoas adquirem a dependência. A Nina anterior, aos 15 anos, a Ivone agora, aos 14. Ela já tem 55. Olha que é droga mesmo, de verdade. Né? Começa a fumar com 14. Quer largar, aos 55 anos está fumando. 41 anos sem conseguir vencer a dependência. Né? E quero muito largar esse vício, mas não consigo. Acho que sou fraca e ele me domina. Odeio o cheiro que fica em mim. Não tem nada pior do que você detestar o próprio cheiro, na verdade. E ainda assim não serve de motivação. Essa pergunta acho que já foi mais ou menos colocada. Podemos colocar a próxima, Nilma? Eu sonho em parar, mas críticas não libertam ninguém. Adriana Cavalcante. Adianta você ficar falando, Roseli, tem que parar, você não pode fumar. Adianta isso? Não adianta, né? Eu acho que é uma percepção que todo fumante já tem. Às vezes aparece no consultório fumante que vem trazido por alguém. Isso significa que esse fumante ele não está com a crítica ainda bem construída, ele não quer parar. Tem gente que não quer, Drauzio, tem gente que não quer, não está no momento. Os jovens, eles pensam muito a curto prazo. Então, se hoje o cigarro não está me trazendo malefício, eu só vou ficar doente quando eu tiver 50 anos, por que eu vou parar? Então, isso é bem ruim, né? Às vezes, as perdas são anuais. Todo cigarro, todo dia com um cigarro tem perda. Mas não é assim que o adolescente pensa, que o jovem pensa. Então, eu acho que tem gente que vem, sim, vem nesse movimento de, olha, eu vim trazido por alguém, aí não adianta, porque a motivação não é dele. Então, alguém falar ao contrário também, dizer, olha, para, eu te ajudo, isso pode ser um motivador, mas a decisão é pessoal. Né? Tem gente que fica o tempo inteiro criticando. Você está com um cheiro ruim, por exemplo, porque o fumante acha que ele não tem um cheiro do cigarro, né? Mas o cheiro do cigarro fica o tempo inteiro. Então, isso... E você, Daniel, você acha que adianta ficar... Eu vejo muitas vezes filhos que ficam por baixo, para de fumar para a mãe, e não adianta nada. Adianta, você acha que... Em geral não adianta, né? Mas eu acho que tem uma coisa com o cigarro muito importante, que é assim, a gente chama de uma fase inicial que chama-se fase contemplativa. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu sei que eu não devia fumar. E cada vez mais a gente sabe. Tá? Você estava falando aí da década de 50 e de quando começou todas as notícias dos efeitos deletérios do cigarro. Se imaginou naquela época, se a gente fosse ver a literatura médica, que era assim, ninguém sabe o que faz mal, assim que souber que faz mal, vai parar e a gente não precisa fazer nada. Tá? E, na verdade, não mudou nada. Até então não mudou nada. Saber que morria de câncer não mudou nada, saber que dava enfisema não mudou nada. Para resumir a história, mais da metade de todas, eu vou repetir de novo, mais da metade de todas as doenças que o homem pode ter,
ou são causadas diretamente por cigarro, ou pioram por causa do cigarro. Tá? Então, infecção, piora. Câncer de laringe é causado diretamente. Câncer de mama não é causado diretamente, mas piora. Então, cigarro piora tudo. Tá? Saber disso muda alguma coisa? Não, não muda. Por quê? Porque nós estamos na fase contemplativa. Então, o que o cara tem? Ele sabe que ele precisa parar de fumar e ele tem uma baita culpa porque ele não consegue parar de fumar. Mas ele não saiu da fase que a Roseli está falando de decisão. Eu quero parar de fumar. Então, isso é muito comum. Você vai atender um paciente que tem enfisema, por exemplo, você fala, o senhor precisa parar de fumar. Né? Adianta? Não. Mas ele sai da fase de contemplação. Tá? Eu costumo dizer que tem gente que não deve fumar e tem gente que não pode fumar. São duas coisas diferentes. Um dado importante é assim, sem tratamento, só 5% de quem quer parar de fumar, já saiu da fase de contemplação, para. Com tratamento, vai para 50%. Então, primeiro, nós não temos tratamento excelente para parar de fumar. 50% não é um resultado muito bom. Quem aqui ia querer tomar uma vacina que dá 50% de proteção? Adianta ficar tomando uma vacina que dá 50% de proteção? É um conceito interessante. É a mesma coisa. Vamos tomar remédio para parar de fumar? 50% de chance. É baixo. Tá? Mas é o que nós temos de melhor hoje em dia. A gente pode falar disso depois. E esse é um tratamento multidisciplinar, por isso que nós estamos aqui, um psicólogo e um médico, para falar desse assunto. Tá? Mas, sem tratamento, é 5% de quem quer, é muito pouco. Tá? E todos nós conhecemos aquela pessoa que diz, eu fumo porque eu paro quando eu quero. Já parei 3 vezes. O que significa que voltou 3 vezes, porque você continua fumando. Então, parar quando quer não é verdade, não para quando quer. Pode ficar um tempo sem fumar, mas volta a fumar lá na frente. Então, essa é uma outra mensagem, só para devolver a bola para você, Drauzio. É o seguinte, não adianta reduzir. Cigarro é tudo ou nada. Ou para ou não para. Tá? Eu fumava 20, agora eu fumo 10, daqui a 2 meses você está... 2 anos, 2 meses, ou quando acontecer algum problema na sua vida, você volta a fumar os 20 que você está acostumado. Se não for mais, né? Deixa eu ver, é o seguinte. É da Alzianir, é o seguinte. Infelizmente, fumo há 36 anos. Fiz tratamento no sistema de saúde particular e público. Sofro muito por não ter força suficiente para parar. Queria um dia acordar e nem lembrar do cigarro, mas não consigo. Eu me sinto uma derrotada. Detalhe, não bebo álcool, nem tomo café. Essa sensação de derrota pessoal é comum, não é, Roseli? Drauzio, é aquilo que eu falei, acho que no primeiro slide, né, na primeira pessoa que fez a pergunta, é uma tomada de decisão. Então, quando você está tentando mudar alguma coisa, você pode se sentir ou poderoso, porque você está conseguindo, vitorioso, né, recompensa no final, ou você pode se sentir fracassado, derrotado. E é muito comum, porque essa tomada de decisão, para todas nós, ela vai implicar um movimento, uma ação. E essa ação, ela vem antes do desejo de fumar. O desejo de fumar vai vir, como o doutor Daniel explicou, de 20 em 20 minutos. Acabei de fumar, depois de 20 minutos eu já estou com abstinência, eu vou ter o desejo. Mas, quando eu começo a olhar para esse desejo e quais são os disparadores do meu desejo, eu posso tentar atuar nele. Então, se eu não tomo café nem bebo, me lembra aquelas pessoas muito associadas. Eu bebo toda vez... Aliás, eu fumo toda vez que eu paro para tomar uma cerveja. Eu sento com o meu marido na varanda e eu tomo um copo de vinho, e, aquele momento, são 2 prazeres. É um copo de vinho, é o meu marido conversando comigo e é o cigarro. Esses são disparadores muito importantes e que vão dizer sobre o comportamento. Então, quer dizer que, quando eu parar, eu vou ter que parar de tomar vinho, eu vou ter que parar de conversar com o meu marido. Então, são várias escolhas e com várias perdas. E as pessoas me trazem isso no consultório. O que eu faço? Eu paro de ir na varanda? Eu falo, durante o tratamento você para, porque senão você não vai parar de fumar. Pode sugerir também de parar de tomar vinho separado do marido. Eu não vou aconselhar.
eu estou achando interessante aqui que aqui me veio uma ideia, né? Essa última frase, eu não, como é que é? Eu não bebo e não tomo café. E eu estou vendo um monte de gente digitando furiosamente aqui e estou pensando o seguinte: a gente fica viciado em celular, mas a gente não tem dependência por celular. A gente só precisa saber que aquilo é um vício, que se você encostar lá não vai acontecer nada. Aqui é diferente. Nós estamos falando de dependência, nós não estamos falando de vício, né? Eu sou viciado em puxar cabelo. Tá bom. Se você não puxar cabelo, não vai te acontecer nada, porque você não tem dependência. Tá? Mas, se você ficar sem cigarro, você vai ter abstinência. Então, a gente precisa separar duas coisas. A gente precisa separar aquilo que nos dá abstinência, se não tiver, e aquilo que a gente vai sentir falta. E o cigarro dá uma baita abstinência. Então, não adianta a gente pensar, isso não é um vício, como é um vício ficar olhando o celular, para saber se o último WhatsApp já chegou e se a gente está na crista da onda do grupo. Isso é vício, não é dependência, não acontece nada. Tá? Se a gente não olhar cigarro como dependência, a gente tem uma chance enorme de não conseguir parar de fumar e não conseguir ajudar a pessoa que quer parar de fumar. Eu acho que precisa de ajuda, é uma dependência química, é uma doença. Né? Então, não é safadeza, como a gente veio falando, né? Não é sem vergonhice, não é uma escolha. Não é falta de caráter. Não é falta de caráter, ou de desejo, ou de vontade. Nossa, eu sou derrotada. Ninguém é derrotado. Tem uma dependência química das mais importantes. Coloca isso na cabeça e pensa, eu preciso de ajuda. Eu não vou conseguir sozinho? 5% da população consegue. Pega o maço, amassa. Hoje eu não fumo mais. Pronto. Que legal. Aí, no outro dia, morde o rabo do cachorro, briga com o vizinho, para no trânsito alguém. E, durante 20 dias, se conseguir, e é raro, só 5% consegue, vai ficar muito irritado, com todos os sintomas de abstinência, que são terríveis, e que podem causar outros males. Então, se eu posso trabalhar esses sintomas, por que eu não vou olhar, então, para eles? Tá bom, eu estou doente, eu tenho uma abstinência, eu vou tratar dela para diminuir os sintomas da abstinência para eu conseguir pensar no resto. Senão, fica muito difícil. E esses 5% que param dessa forma, eles recaem em 1 ano. A recaída é esperada mais frequentemente. Tá? Tem uma coisa muito interessante, por exemplo, só para falar da questão da escolha, que é isso que nos confunde. Sim, mulheres fumantes são capazes de parar de fumar na gestação. Então, elas param. É comum contar isso. Eu tenho 2 filhos, eu parei de fumar nas 2 gestações. Mas a segunda coisa que ela faz depois de ver a cara do bebê é fumar. Alguém levantou a mão dizendo que eu tenho razão. É isso. Então, isto quer dizer o quê? Na hora que eu faço uma opção, que eu tenho uma coisa maior do que o meu prazer, eu até consigo segurar. Tá? Por quê? Porque deve ser muito incrível ser mãe. Eu nunca serei, então eu não sei, né? Não posso falar. Mas elas conseguem parar de fumar. Mas elas conseguem parar de fumar. E conseguem voltar rapidinho E também. volta rapidinho. Então, assim, isto dá a ideia de que é fácil largar. Não, não é fácil. É que você estava lidando com uma coisa muito maior do que o seu dia a dia. Por que eu não vou fumar se o penha-lapa está demorando? Que vantagem eu tenho de não fumar aqui agora? É diferente de eu não fumar para ter um filho saudável. Tem uma coisa também, Daniel, a mulher ela é mais emocional com o cigarro. Né? Então, mulher tem mais dificuldade de parar de fumar do que homem? Eu acho que sim. Né? Eu e as pesquisas dizem que sim, porque existem fatores hormonais que implicam na mudança, TPM, alguns fatores como medo de engordar, é o pior. Todas as mulheres que vêm no consultório falam a mesma coisa, eu tenho medo de engordar. Eu vou engordar? Eu falo, olha, pelo seu metabolismo, no primeiro mês de parada, o seu metabolismo vai ficar um pouco mais lento, você tem a chance de ganhar de 2 a 4 quilos. Mas, depois de 1 mês, o seu metabolismo volta ao normal. Se eu estiver errado, você me corrige, Daniel. É isso mesmo. Né? Aí, o que acontece? Voltou ao normal, então, vamos lá, vamos olhar outra compulsão, porque não adianta trocar o cigarro pelo bolo de chocolate, pela comida, porque a mulher vai sofrer pela balinha. Então, algumas coisas a gente tem que prestar atenção. Compulsão por compulsão,
né? Ok, eu parei de fumar, porque eu consegui vencer a nicotina no tratamento, mas, na sequência, eu começo a comprar chocolate, compro bala, eu compro drops, eu tenho tudo espalhado na casa. Eu só fico feliz quando eu passei a comer. Então, as mulheres têm muito medo de engordar e elas têm essa dificuldade. É um problema a mais, né? Só por curiosidade, que nós temos uma plateia constituída basicamente por gente jovem. Quantos daqui fumam? Levante a mão, não precisa ter vergonha, não. Só dá uns... Deixa eu contar. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Posso falar uns 5% daqui? Eu diria 17%. 17%. Eu e o INCA. Tá? Vamos dizer 17%. Não, o Mas PNAD 5 diz que são 10%. Hã? O PNAD diz que são 10%. Bom, primeiro, nós temos problemas de amostragem nos estudos feitos sempre no Brasil. Tá? Então, segundo, na verdade, quando a gente fala de tabaco, quando a gente fala de... Por que a forma de dar nicotina é o tabaco e por que o tabaco deu certo? Né? Tem uma curiosidade a mais, que os produtos da queima do tabaco, só para eu falar da dopamina, que eu vim aqui imbuído dessa missão, eles aumentam a inativação da enzima que diminui o nível de dopamina. Então, é a monoaminoxidase. Tá? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, de novo, a nicotina é uma droga perfeita, ela faz tudo sozinha. Tá? Mas, voltando no que a Roseli estava falando, eu acho que, e na questão das mulheres, tá? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: cigarro tem duas formas de dependência. Tem a dependência química, que é muito forte, que é tudo isso que nós estamos conversando, todo o efeito que faz no cérebro, assim por diante. E tem a dependência comportamental. O que é a dependência comportamental? Tem coisas que eu só faço fumando. Tá? E tem situações que disparam uma vontade muito mais intensa de fumar. Vou ser chato de novo e dizer, a nicotina que modula isso, mas é verdade. Então, por exemplo, sento na frente do computador, acendo um cigarro. Entro no carro, acendo um cigarro. Toco o telefone, acendo um cigarro. Isto não é uma dependência química, isso é uma dependência comportamental. Eu associei certas ações do meu dia a dia ao cigarro. Tá? E entender quanto que cada paciente tem da dependência química e quanto que ele tem da dependência comportamental é muito importante para tratar, porque são tratamentos diferentes. E eu arriscaria dizer que mulheres têm mais dependência comportamental, que é pior de tratar, do que dependência química. Então, nós vimos aqui o relato, não lembro quem foi, que disse, já usei adesivo de nicotina e não adiantou. Por que não adiantou? Porque ao usar um adesivo de nicotina, eu dou para o meu corpo a quantidade de nicotina que ele quer, não é tão bacana como no cigarro, porque é um nível constante, não tem o pique, não tem nada disso, mas, teoricamente, eu não vou ter abstinência química. Mas o que eu faço com a mão? O que eu faço quando tocar o telefone? Eu lembro a minha mulher, quando ficou grávida da minha filha, mais velha, ela um dia me falou assim, se eu fumasse, agora eu queria fumar um cigarro, porque ela tinha já feito tudo, dado de mamar, e aí era o momento dela. Né? Então, eu lembro disso aí inesquecível. Ela nunca fumou, ela falou, se eu fumasse, era agora que eu queria fumar um cigarro. É totalmente comportamental. Né? Sabe que essa dependência de nicotina e abstinência tem muito a ver com a ansiedade. Né? Eu lembro de um episódio, eu já tinha parado de fumar, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos, eu vinha ali pela Rua dos Franceses, e, de repente, sai uma criança pequena, devia ter uns 3 anos, sai do meio dos carros que estavam estacionados e aparece na minha frente. E eu meti o pé no beco, eu vinha devagar, por sorte, mas ela apareceu tão em cima, o carro estancou na hora, que ela pôs a mão para se defender e o bracinho dela chegou, a mão dela chegou no carro, na frente do carro. Eu desci do carro com medo de cair, porque eu fiquei com as pernas trêmulas, nervoso, e quando eu vi, eu estava metendo a mão no bolso aqui, procurando um cigarro que não tinha nenhuma possibilidade de estar ali. Roseli, essa ansiedade, não é? Qual a relação entre a ansiedade e a dependência de nicotina? Às vezes, o que acontece é que a ansiedade foi algo que já disparou o desejo de entrar nessa droga.
Tem gente que acha que não. Não, por que algumas pessoas entram, começam a fumar e outras não? Porque acha que, justamente na idade do jovem que começa a fumar, onde eu vou pôr a mão? Eu quero falar com alguém, eu estou lá na roda, eu estou na porta, ou na época que tinha as baladas, que todo mundo fumava na porta, então eu sou mais tímido, eu sou mais fechado, sou mais reservado, eu tenho vergonha de chegar em alguém. Então, a droga, nesse momento, ela age como uma ajuda, um apoio, né? O que eles chamam muito de bengala, de muleta. Agora, a ansiedade é um estado interno de algo que altera emocionalmente a sua vida. Então, são disparadores emocionais: ansiedade, depressão, preocupação, frustração, raiva. São nossos estados interpessoais que fazem com que a gente pense no cigarro, independente do que está agindo no cérebro. Tá? Então, eu estou tentando fazer um paralelo. E aí, o que acontece com isso? Então, eu estou lá, parada, trabalhando no computador, e, de repente, me vem uma coisa assim estranha, sabe? Assim, começo a ficar incomodado. Não é a abstinência ainda do cigarro, não é pela abstinência. Eu estou incomodada porque eu pensei que eu briguei com a minha filha e que começa a me dar um mal-estar, e aquilo me dá um incômodo. É um estado emocional alterado. A gente tem, todo mundo já passou por estado emocional alterado hoje, pelo menos umas 20 vezes no dia. Pequenos, médios, grandes. Só que, no tabagista, é um disparador do desejo. É algo que vai estar ligado a, ai, se eu fumar um cigarro agora, me acalma. Ou me relaxa, ou eu vou ficar mais tranquila. Eu mereço, agora eu mereço. Eu mereço. Eu né? mereço. Eu mereço. Todo drogado, todo mundo que usa droga fala isso. Agora eu mereço. Agora eu mereço. Eu trabalhei o dia inteiro. Agora eu mereço uma caipirinha. Agora eu mereço uma carreira de cocaína. Um baseado, então. Eu não vou perguntar aqui quantos. Bom. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque é uma parte importante que nós estamos deixando de lado, que é, você diz que aqueles que tentam largar de fumar, só 5% conseguem. Sim. Muito bem. E o que, além dos adesivos, o adesivo é fácil de entender, né? Porque você põe o adesivo com nicotina, o corpo absorve a nicotina e ela faz a ação dela sem precisar acender o cigarro. E além dos adesivos, como agem os medicamentos? Então, só para começar respondendo a sua pergunta com a anterior, uma coisa importante é assim, se você pegar a população de fumantes, tá, nesta população, a frequência de diagnósticos psiquiátricos diversos, desde esquizofrenia, que é o mais distúrbios de ansiedade, distúrbios de depressão, é 4 vezes maior do que na população não fumante. Então, é só para dizer o seguinte, a gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas o fato é que, entre as pessoas que têm distúrbio psiquiátrico, e é muito comum um distúrbio psiquiátrico, essa é outra coisa, que a gente tem um preconceito enorme, eu posso ter gastrite, mas eu não posso ser deprimido, esse é um preconceito para a gente debater algumas horas, mas é muito comum um maior grau de dependência de nicotina. Tá? Isto posto, tratamento. Então, como é que é o tratamento? A primeira coisa é você entender o fumante. Tá? Então, existe um teste muito simples, que chama teste de Fagerström, que é um teste que mede a dependência química. Como é que a gente pode fazer um teste? Tem na internet, vocês botarem agora Fagerström. Tem no site do Drauzio. Você lá, a primeira pergunta é, quanto tempo você leva para fumar o primeiro cigarro? 5 minutos depois que você acorda? 10 minutos depois que você acorda? 15 minutos depois que você acorda? Por quê? Porque a noite é o período que você ficou mais tempo sem fumar. Então, é quando você tem menos droga no corpo, se acorda mais abstinente. Com essa pergunta, eu já sei, tem muita dependência química, não tem muita dependência química. Tá? É uma pergunta simplíssima. E aí, o que eu vou fazer? Se tem muita dependência química, eu vou usar substitutos da nicotina. Então, vamos lembrar, nicotina pode ser em suspensão, você inala, pode ser chiclete, pode ser adesivo, tá certo? Tem várias formas de dar nicotina. Então, reposição de nicotina é extremamente eficiente. Aumenta em 3 vezes a chance de você parar de fumar se você usar alguma forma de reposição de nicotina versus não usar. A segunda grande classe de remédios é uma droga nova, é a única droga desenhada para tratar tabagismo. Ela se chama vareniclina e ela é um análogo, uma substância muito parecida com a nicotina,
quimicamente, que vai no cérebro, nesse receptor de acetilcolina que eu falei, gruda nesse receptor e fica. Como é que é a nicotina? Ela liga e desliga muito rápido. A gente falou, leva 7 segundos para entrar, mas leva 1 segundo para sair. Então, logo depois que ela causa o efeito, você já está querendo mais. A vareniclina, ela se liga a esse receptor e ela ocupa esse receptor. Então, quando você fumar, o receptor está ocupado e você não tem o efeito. Tá? Então, essa é a segunda droga. E o terceiro grande grupo de drogas são justamente os estabilizadores de humor, que todo mundo chama de antidepressivo, mas, na verdade, não são antidepressivos. São estabilizadores de humor. Tá? E entre os estabilizadores de humor, tem um que se chama bupropiona, que tem um efeito muito particular sobre uma parte do cérebro que chama sistema límbico. O sistema límbico é o nosso sistema de recompensa. Então, vamos lá. Do ponto de vista darwinista, eu estava lá na savana, tranquilo, quieto, sem fazer nada. Por que mesmo que eu vou levantar para correr atrás da zebra? Porque a hora que eu comer a zebra, eu vou ficar mais feliz. Certo? Então, esse sistema límbico é que controla isso, é o sistema de recompensa. Por que eu vou fazer alguma coisa, né? E o que vai acontecer depois que eu fizer? Eu vou me sentir feliz porque eu fiz. Isto é o sistema límbico que controla. E isto, do ponto de vista evolucionário, foi muito importante. Tá? Então, o sistema límbico é uma das partes mais antigas do nosso cérebro. E essas drogas agem no sistema límbico. Para quem é fumante, é assim, eu começo a pensar no cigarro. Eu só paro de pensar no cigarro a hora que eu fumar. Sem nem perceber. Estou vendo um monte de gente balançando a cabeça. É isso, eu fico pensando, aquele negócio. Eu não consigo pensar em mais nada até ir lá e fumar. Então, desligar esse sistema de pensamento contínuo é uma forma eficiente de tratar. E essas medicações são fáceis de usar? Têm efeitos colaterais importantes? Bom, adesivo de nicotina praticamente não tem efeito colateral. Né? O que tem que lembrar é que nicotina é um irritante extremamente potente. Então, as pessoas relatam que elas têm alergia, porque onde elas põem o adesivo fica vermelho. Isso não é alergia, isso é só irritação. Então, com adesivo de nicotina, a única coisa que tem que lembrar, 2 coisas para lembrar. A primeira é que você tem que variar de onde você põe. E a segunda é que você tem que tirar para dormir. Tá? Porque senão você dorme sob efeito de nicotina, que é um problema da vareniclina. Tá? E isso te dá um negócio que é muito frequente com a vareniclina, que é essa droga que parece a nicotina, que se chama sonho vívido. Você que não lembra de sonho passa a lembrar e depois você tem dúvida se aconteceu de verdade ou não. Então, se você dormir sob efeito de nicotina, você tem esse efeito que se chama sonho vívido. Isso é muito frequente. Que pode ser bom também, né? Depende do sonho, né? Eu tive um paciente que relatava assim: essa noite eu sonhei que tinha um cigarro gigante pisando em mim. Não. E eu acordei num desespero. Aí eu falei para ela: você acordou porque você queria pegar o cigarro. Não, mas é isso. Mas ele me esmagava. Mas esse é um efeito colateral bastante frequente da vareniclina. E a vareniclina, como o adesivo, elas dão aquilo que o cigarro em excesso dá. Então, quem fuma muito tem insônia, quem fuma muito tem dor de cabeça, quem fuma muito tem enjoo. Esses são os efeitos colaterais mais frequentes. Com a bupropiona e outros antidepressivos ou estabilizadores de humor, você tem efeitos colaterais específicos de cada um. Tá? Então, boca seca, taquicardia, cada um deles, dependendo do que você escolher, vai dar um efeito diferente. Como é que critério você usa para indicar para aquele paciente dizer, não, você tem que tomar a medicação, a única forma de você conseguir escapar disso? Bom, essa resposta é simples. Todo mundo que quer parar de fumar tem que tomar remédio. Né? Se você tem, sem remédio, 5% consegue, com remédio, 50%, 60% consegue, você tem 12 vezes mais chance de parar de fumar se você tomar um remédio que você não tomar. Então, praticamente não tem um paciente que queira parar de fumar, uma pessoa que queira parar de fumar, que não deve usar alguma forma de medicamento, porque a eficácia é muito maior. Tá? A escolha do remédio ou dos remédios é que tem que ser individualizado. O que a gente sabe é que tratamentos combinados, então, adesivo de nicotina com estabilizador de humor, com terapia
comportamental funciona melhor do que cada um em separado. Por quê? Porque a dependência é multifacetada. E a terapia comportamental, explica quais são os princípios básicos, né? É uma terapia que vai atuar num processo de mudança, né? Então, toda vez que você fala em processo de mudança, você vai ter que pensar numa terapia cognitiva, você tem que pensar no ato. Cognitivo significa pensar, para mudar um comportamento. Então, se você passa pelo médico, você fez toda a avaliação, você tem uma dependência alta da nicotina, você começou com a medicação, o que você vai tratar no psicólogo? Você vai falar exatamente dessas frases que a gente lida o tempo inteiro. Então, são gatilhos disparadores, pensamentos automáticos sobre o cigarro, qual que é o condicionamento maior, eu fumo no carro, eu fumo de manhã quando eu acordo, eu fumo logo após o café, o que eu posso fazer de estratégia comportamental, e é ação, atitude, não é ficar sentado esperando, a gente tem que atuar. Atitudes para mudar, atitudes para a programação de uma intervenção naquele comportamento que era comum, que era habitual, porque a gente vai ter que atuar no ato de mudar. Então, a estratégia cognitiva ela vai visar tudo isso. Ela é um processo, ela é feita em sessões. A gente pensa nesses pensamentos automáticos do tipo um pensamento automático com uma crença disfuncional, que a gente fala, né, são nomes utilizados nas terapias. O cigarro me relaxa. Ok, a gente sabe que relaxa a abstinência, mas se eu estou tratando a abstinência com a medicação e eu ainda acho que o cigarro me relaxa, eu preciso olhar para esse pensamento e encontrar um pensamento mais adaptado. E encontrar uma solução. Então, tem gente que fala que, por exemplo, fuma muito no carro. Aí, o que eu faço? Eu fumo no carro. Todo dia eu entro no carro e eu fumo. Meu carro cheira a cigarro. Então, você tem que encontrar outras estratégias. Não fumar no carro vai ser uma estratégia. Então, é uma decisão. Não posso mais fumar no carro? A partir de quando? A partir do dia que eu parei de fumar, eu entro no carro, eu faço uma higienização, eu vou trocar algumas coisas dentro do meu carro, coisas que vão fazer com que meu pensamento também perceba alterações. Né? Então, eu vou alterar algo estrutural, físico, situacional, para que meu pensamento fale, nossa, está tão diferente isso aqui, não está mais no hábito. Nós estamos chegando no finalzinho do programa, e eu queria ver se a gente tem tempo de falar rapidamente sobre 3 perguntas que apareceram. A primeira é da Fernanda Albuquerque, que diz, uma pessoa parou de fumar utilizando as pastilhas, mas agora se sente viciado na pastilha. Isso acontece? Acontece. O que ela deve fazer? Isso acontece, você trocar uma forma de dar nicotina por outra, né? A gente não falou, mas vou falar rapidinho. Isso é o que acontece com o cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico, o que é? Um dispensador de nicotina em suspensão. Então, ele foi lançado como alguma coisa para parar de fumar. Ele é só outra forma de dar nicotina. Não funciona, os estudos todos mostram que não funciona. Ao contrário. Primeiro, não funciona. E os jovens fumam mais. E segundo, os jovens acham que é mais seguro fumar cigarro eletrônico, eles ficam mais viciados. Então, aumentou 7 vezes a iniciação. Então, vocês já viram em nicotina? Alguém fumando esse cigarro, a tragada que eles dão? Parece uma chaminé que sai pela boca, não? Uma coisa absurda. Não, e essa questão lúdica da fumaça é outro atrativo para os jovens, né? Porque é lúdico, fica olhando a fumaça, faz bolinha, ninguém gosta de fumar em quarto escuro. Que engraçado. Né? O Guilherme Leite pergunta, fui buscar tratamento e vi que não tenho dinheiro para os remédios e nem para fazer terapia. Existe esperança? Bom, existe, claro, Gustavo. Primeira coisa. A situação dele é a situação da maioria dos brasileiros. Primeira coisa, só para saber, né, como é que foi precificado a vareniclina? Isso é uma estratégia da indústria farmacêutica. Custa 6 meses de um maço de cigarro por dia. Então, em cada país onde ela foi lançada, foram ver quanto custa 6 meses de um maço de cigarro por dia. Então, essa história de que não tem dinheiro é relativa, porque para comprar 10 mangos de... Mango é velho, né? 10 mangos de... É muito velho. É muito velho de cigarro por dia. Ele tem. Tá? Então, essa é um pouco uma questão relativa. Só fazer um parênteses, Drauzio. Uma coisa rápida para falar. Eu olhei hoje de manhã. Hoje, no mundo, tem 62 mil estudos abertos para tratamento de câncer, de qualquer tipo. E tem 1.000 estudos abertos para tratamento de tabagismo. Em outras palavras, nós temos pouco recurso, nós temos poucos medicamentos, tá? Porque ninguém está interessado em estudar isso. Eu acho que isso aqui precisa ficar registrado. A Rose Veríssimo pergunta se
os adesivos podem ser usados sem acompanhamento médico? Podem. Né? O que acontece muitas vezes é que só usar o adesivo não resolve. E aí a interferência do médico pode identificar por que não está resolvendo, mas não precisa de prescrição médica para usar. A Lisa Trajano diz quais os não, antes a Lisa Vanicola. Internação em clínica de dependentes, será que ajudaria? Já se tentou isso no passado, né? Se tentou duas coisas. Uma, excluir o fumante completamente do ambiente dele, deixar internado, não adiantava. E depois teve uma terapia que era assim, era uma superexposição, que era chamada... Eu lembro disso. Lembra disso? Numa cabine fechada e botava fazia numa cabine fumar, fechada e mandava fumar 4 maços, que era uma ideia de criar repulsa. Não funciona, nenhum dos dois. Isso para você, Roseli, é uma pergunta do Luiz Trajano. Não, o Luiz Trajano pergunta quais os benefícios do esporte, mas ajuda mesmo. Isso eu vou responder eu, porque acho que sou o mais esportista aqui do grupo. Não sei por que você tem essa impressão. Também não sei, Drauzio. Como assim? Não entendi. Tenho certeza. Nenhum de vocês dois corre maratona, que é isso. Eu até parar de fumar, com 36 anos, eu não aguentava correr 1 quilômetro. Eu corria e ficava desesperado de falta de ar. Hoje, passados alguns anos daquela época, eu corro 42 quilômetros. Quer dizer, mesmo tendo fumado 19 anos, eu consegui recuperar uma condição respiratória, não é igual a que eu teria se nunca tivesse fumado, provavelmente, mas uma condição bastante razoável. O esporte ajuda muito. Ajuda muito, primeiro você tem que lidar com a tua dificuldade, quando você sente que pessoas da tua idade têm muito mais fôlego que você. E depois, quando você entra nessa coisa de fazer esporte com regularidade, tudo, você primeiro se sente mais feliz, mais otimista, você acredita mais na sua própria força de vontade, e isso te ajuda a encarar a abstinência da nicotina. Posso? Pode. Um segundo. Quando você fuma, a queima do tabaco libera monóxido de carbono. Monóxido de carbono é o que a gente usa para se matar no escapamento de carro. Tá? Então, cada cigarro que você fuma, o monóxido de carbono vai parar na sua circulação, ele se liga na hemoglobina e ele modifica o transporte de oxigênio. 24 horas depois que você parou de fumar, isso já começa a mudar. Então, o esporte tem um papel muito importante, quer dizer assim, eu estou trocando um negócio que eu gosto por o quê? O que vai ter de legal se eu parar de fumar? Então, tudo bem, a ideia de viver 12 anos devia ser o bastante, mas não é. Mas não é. Você quer fazer uma pergunta, é isso? Ela disse que já tentou tomar 3 vezes a vareniclina. E após a segunda caixa, o meu corpo todo fica tipo racho cutâneo. É realmente um remédio que funciona e ajuda, é o único produto que me ajudou. Mas a partir da segunda caixa, qual é o procedimento que a gente tem que fazer? Porque não consigo continuar. Ela diz que depois da segunda caixa tem racho cutâneo, lesões cutâneas na pele. Você pode ter uma sensibilidade ao componente químico. Então, o que eu recomendaria para você é usar alguma forma de antialérgico ou alguma forma de medicação que diminuísse essa sensibilidade. Isto não é um efeito direto da vareniclina. Entendeu? Então, você vai usando e aquilo vai sensibilizando o seu corpo, você passa a ter uma reação alérgica. Você já experimentou tomar um antialérgico junto? Eu acho que funciona. Roseli, tem uma pergunta da Angélica Espercheida. Ela disse, há pessoas que são mais suscetíveis ao cigarro, a desenvolver a dependência? Tem alguns meninas que fumam um pouquinho e param imediatamente, e outros nunca mais. São raros os que fumam. Eu acho que a suscetibilidade pode estar ligada à comorbidade, sim, né? Se tem mais ansiedade, mais depressão, as mulheres são mais suscetíveis, né? Então existe essa. Mas não sei, Daniel, você tem alguma ideia sobre essa? Não, tem gente mais suscetível, sim. A genética desses receptores que a gente tem no cérebro determina isso com uma frequência grande.
Tá? Tem uma pergunta da Mariana Leal, que você já respondeu, Daniel, que diz que o mais indicado é parar de uma vez ou de forma gradual? De forma gradual é fácil de parar de fumar, só que ninguém para, né? Na verdade, Drauzio, é assim, depende um pouco de que forma de tratamento você está fazendo. Eu vou responder diferente. Objetivamente, assim, a melhor forma de parar é parar de uma vez, definitivamente, né? Tá? Mas, dependendo do tipo de medicação que você está usando, e eu queria dizer uma coisa importante com vareniclina, vareniclina e bupropiona são remédios de depósito. Então, eles têm 3 a 4 semanas para estarem fazendo efeito. Tá? E é muito comum a pessoa começar a tomar remédio e tentar parar de fumar e não consegue, porque o remédio não está fazendo efeito ainda. Mas, de qualquer forma, com esses remédios de depósito, com esses remédios que vão modificando certos hábitos, talvez parar gradualmente para aquelas pessoas que não conseguem seja uma forma de ajudar. Naturalmente, elas vão deixar para o fim os cigarros que elas mais gostam. E esses vão ser os mais difíceis de largar. Eu acho que essa redução também gradual, a percepção de qual cigarro incomoda mais, né, que é isso que o Daniel está falando, para 10%, diminuição de 10% ao dia, após o 10º dia da medicação. Então, fazer uma coisa gradual, mas se comprometendo com a parada. Então, 10% ao dia retira do maço. Então, eu falo, gente, tira do maço, que se não tirar do maço, não vai fazer isso. Vai ter lá, não sabe nem quantos cigarros tem e acaba fumando. Então, o gradual, às vezes, funciona assim. A Nicky Corrais pergunta, quais estratégias para parar de fumar convivendo com um fumante que se recusa a parar? Primeiro, muda de convivência. Não, brincadeira. Tem uma pesquisa que fala que parar de fumar em conjunto, então um casal que decide parar, ele tem mais probabilidade de conseguir. Isso porque esse é um gatilho disparador. Eu estou lá super firme no meu propósito, chego em casa à noite, fiquei sem fumar o dia inteiro, estou conseguindo me manter, meu marido vem com cigarro, e aí tudo é um gatilho disparador e tem que estar preparada, porque os fumantes vão existir. Os cigarros vão existir, as pessoas que fumam vão estar ali, o cigarro vai estar sendo oferecido para você constantemente. Então, atuar no processo de mudança de forma bem pactuada. E lembrar, assim, não tem momento ideal, né? Quando eu estiver em Campos de Jordão, no inverno, sem nenhuma preocupação na cabeça, e eu passar 25 dias lá, eu paro de fumar. A chance disso acontecer é 0. Tá certo? Não porque você não vai parar de fumar, mas porque você não vai ter 25 dias de paz absoluta, sem ninguém fumando do seu lado, né, sem pensar em nada, Daniel, e sem nenhuma preocupação. E agora tem uma pergunta do Paulo aqui. É uma pergunta que estava estranhando não ter aparecido ainda. Drauzio, fumar um beck também pode dar câncer? Pode. Pode. Na verdade, os cancerígenos, o tabaco tem mais cancerígenos do que a maconha, tá? Então, no tabaco tem alguma coisa da ordem de 4.000 substâncias cancerígenas e o número na maconha é menor. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a chance de você fumar 20 becks por dia durante 40 anos é um pouco menor do que você fumar 20 cigarros por dia. Tem gente que consegue, tem gente. Eu estou dizendo que a chance é menor, não estou dizendo que é 0. Né? Então, assim, a exposição a esses cancerígenos é menor. Mas, por exemplo, a gente já sabe que câncer de boca e de língua é mais frequente em fumantes de maconha do que em não fumantes. Tá? É muito mais frequente em fumantes de tabaco, mas fumantes de maconha têm mais câncer de boca e de língua do que não fumantes. Lógico, fumaça quente, né? Narguile também está nesse. Narguile também. Narguile é nicotina, não é? Que você está ingerindo. Narguile é genial, né? Porque aí não queima, você nem estranha, né? Não é desce redondo. Né? Desce redondo. Eu não sei se nós vamos ter tempo. Dá tempo de fazer mais uma? Dá. Ela tomou ácido valproico durante 5 anos para tratamento, né? Eu parei em novembro. Parou em novembro. Em janeiro voltou a fumar. Então, na verdade... Então, parou 5 anos e voltou. É possível que tenha uma relação, sim. O ácido valproico, como
tratamento para tabagismo não é especificamente um tratamento para tabagismo. Isso. Então, isso que eu ia chegar. Eu ia dizer o seguinte, provavelmente isso tinha uma outra indicação para você, e quando o seu humor ficou mais estável, ficou mais fácil você ficar sem fumar. Se você fica sem remédio, se a instabilidade aumentou do seu humor, você volta a fumar. Lembrando que voltar a fumar, para quem parou, é muito frequente. Tanto que, de novo, tem aquela figura que diz, eu fumo porque eu paro quando eu quero. Né? Essa figura existe, ela está por aí. Né? Paro quando eu quero e volto quando eu menos espero. Volto quando eu não quero. Né? Fala. Vamos embora. Hoje no Brasil a gente tem a lei antifumo, né, que proíbe as propagandas, que a gente não pode fumar em lugares coletivos. O Brasil tem a lei antifumo que proíbe fumar em lugares públicos. Isso, em lugares coletivos, né, e fechados. E eu queria saber também, assim, tem aquelas imagens também na embalagem de cigarro, né, embalagens horríveis. Então, eu queria saber o que falta de política pública para evitar que mais pessoas vão para o cigarro e também diminuir o número de pessoas que já fumam. A pergunta dele é o que falta de política pública para... Já tem as propagandas, aquelas imagens horríveis no maço de cigarro. O que falta de política pública, além de proibir fumar em lugares fechados, etc., que impeça as pessoas de começarem, convença as pessoas a parar de fumar ou a nem começar, não é? Eu acho que falta... Eu acho que... O Daniel colocou bem a situação. Nós temos que tratar as pessoas que fumam. E elas têm que se convencer de que existe tratamento e de que vale a pena fazer o tratamento. E que elas precisam de tratamento. Precisam de tratamento e parar com essa coisa de que eu não tenho vergonha na cara, eu sou uma pessoa fracassada. Não pode ser assim. Nós temos que ter ambulatórios públicos, temos que ter centros de acolhimento. Essas medicações fogem do alcance de muitos fumantes, especialmente aqueles das camadas mais pobres, que são os mais prejudicados pela nicotina, porque, em geral, tem outros fatores que condicionam uma má qualidade da saúde. E campanha, faltam campanhas. A gente não vê campanha governamental nenhuma nos meios de comunicação de massa, né? Eu acho que a indústria do tabaco ela é bem esperta, né? A última delas foi colocar sabor nos cigarros. Então, isso é um agravante. Não, o poder dessa gente é absurdo. Os cigarros têm sabor de chocolate, sabor de menta, mentol. A queima do mentol produz substâncias sabidamente cancerígenas. E eles não... isso está no Supremo Federal, e eles não conseguem proibir. A Anvisa, que é a agência que devia controlar isso, não consegue proibir essas substâncias são adicionadas ao cigarro. Por que eles colocam substâncias que têm gosto de chocolate, de morango, de não sei o quê? Para viciar a criança, é evidente que é isso, né? Não, porque cigarro tem gosto ruim, mas eu vou responder a sua pergunta de uma outra forma. A Nova Zelândia é o primeiro país do mundo que votou por plebiscito que vai ser suspensa a produção de cigarro. Então, em 2024, na Nova Zelândia não é proibido fumar, mas a Nova Zelândia não produz e não comercializa cigarro. Tá? E isso é uma decisão política tomada coletivamente e que impacta numa das maiores perversidades do cigarro, que é a seguinte: nada paga mais imposto do que cigarro. Então, assim, a questão do imposto dentro da economia, né? E depois, assim, saiu da fábrica, vendeu, não tem como, se não for contrabando, não tem como diminuir cigarro. Faltou falar uma coisa aqui. Uma das estratégias de diminuir o número de tabagistas é aumentar o preço do cigarro. Então, por exemplo, a Suécia diminuiu. Por quê? Porque é uma fortuna você comprar um maço de cigarro na Suécia. Então, existem, sim, medidas políticas, eu vou chamar, que podem ser tomadas para diminuir isso. A primeira delas é justamente aumentar o preço. Na Inglaterra, eles estão pensando em proibir, se você tiver uma criança no carro, você vai ser multado. Então, isso é uma outra medida importante. Tem muitas pequenas medidas que vão se somando, né? Nós temos um problema muito sério aqui, que é o contrabando de cigarro, né? Os cigarros vêm do Paraguai. Um presidente da República nos Estados do Paraguai era interessado diretamente nessa história.
Há cálculos que cerca de 48% dos cigarros vendidos no Brasil vêm do contrabando. Então, se nós proibíssemos a fabricação de cigarro no Brasil, provavelmente 100% desses cigarros disponíveis seriam contrabandeados. Eu acho que ficaria mais complicado um pouco só, não é? Gente, eu tenho que terminar. Nós chegamos, infelizmente, no final. Queria lembrar que este é um programa Nós estamos fazendo essas apresentações em conjunto com o Viva Saúde, que é um programa de relacionamento às drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo. Queria agradecer a Roseli, queria agradecer ao Daniel pela presença e a todos vocês pela participação. Muito obrigado, viu? Obrigada.